Olá, queridos alunos. Estamos aqui em mais uma videoaula de matemática. Eu sou a professora Nilce Cleide e nós estamos com a geometria analítica no assunto equação reduzida da reta. Bem, no vídeo anterior, nós tínhamos que deduzir a equação geral da reta a partir de dois pontos do plano cartesiano, certo? E hoje nós vamos deduzir a equação geral reduzida da reta a partir da equação geral. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a equação geral da reta, onde nós vamos ter três parcelas. Então, para a gente obter a equação reduzida, o que tem que acontecer? Nós vamos ter que isolar a variável y. Então, o que a gente tem que isolar é essas duas parcelas não podem estar no primeiro membro, tem que estar no segundo membro. Então, em relação a x, nós vamos somar o simétrico do ax. Desse jeito aqui, ó. Somamos ao simétrico menos AX desse lado e do outro lado também, no primeiro membro e no segundo. E aí, essas duas parcelas vão se cancelar, ficando somente essas outras duas. Assim. Agora, essa parcela onde tem C, ela também tem que ir para o segundo membro. Então, nós vamos adicionar o simétrico de mais C, que é o menos C. Tanto no primeiro quanto no segundo. Então, no primeiro membro vai se cancelar e no segundo nós vamos ter o menos C, ficando dessa forma. Bem, o y ainda não está isolado, nós precisamos dividir o número aqui, ó, b, por ele mesmo. Né? Então, para a gente poder fazer com que apareça um 1, eu preciso dividir por b, tanto no primeiro membro quanto no segundo. Então, nós vamos ter a seguinte situação. Está aqui a nossa expressão, vamos dividir por b. Assim. Então, py dividido por b vai dar y, porque b dividido por b é 1. Fica implícito. E aqui nós vamos ter essa expressão aqui. Vamos separar essas duas parcelas aqui, dessa forma. Desse lado ficou y já isolado, e do outro lado nós vamos ter essa expressão. Observe que essa expressão menos a dividido por b multiplicado por x, né? Nós vamos ter aqui uma parte da nossa equação, que é a parte variável. E essa outra parte, menos c sobre b, é a parte fixa. Ora, essa parte aqui, ó, menos a sobre b, que está multiplicando por x, nós vamos chamar de m. E essa outra parte vamos chamar de N, N de navio, dessa forma aqui. Então, assim, a gente obtém a equação reduzida da reta, né? Onde nós temos y igual a m vezes x mais n. Esse m, ele é chamado de coeficiente angular e o n é chamado de coeficiente linear. Vamos ver aqui um exemplo. Veja esse exemplo. Determine a equação reduzida da reta R menos 2x mais y mais 6 igual a zero. Então, a gente tem a equação geral e queremos encontrar a equação reduzida. O que nós vamos fazer? Nós vamos isolar a variável y. Ou seja, pega esse termo aqui, esse outro, para o segundo membro. Para eu tirar aqui o menos 2x, eu tenho que adicionar o simétrico, mais 2x, tanto no primeiro quanto no segundo. E aí vai cancelar o menos 2x com mais 2x, ficando assim, ó, y mais 6 igual a 2x. Agora nós vamos passar esse aqui, ó, esse termo 6 para o outro lado, adicionando o simétrico de 6 positivo, que é o menos 6. Então, vai se cancelar aqui, ó, e nós vamos obter y igual a 2x menos 6. Essa é a equação reduzida da reta, que tem como equação geral essa aqui. Vamos ver um exemplo bem com contexto? Vamos lá. Um estudante precisou fazer um trabalho escolar no computador. Porém, o seu computador queimou e ele precisou ir a uma lan house. Para poder acessar a internet, ele precisava fazer o cadastro, que custava R$ 3, e a cada hora de uso ele teria que pagar R$ 1. Como o estudante fez o cadastro e utilizou a internet por 3 horas, qual a lei matemática que pode calcular o valor total? Então, nós precisamos aqui entender que o comando é esse aqui, ó.
qual a lei matemática que pode calcular o valor total. Ora, nós vamos colocar aqui uma tabela. Observe aqui a tabela. No primeiro momento, como ele foi primeiro, né, ele não frequentava, né, essa lan house, então ele primeiro tinha que fazer o cadastro. Então ele tinha que pagar R$ 3 só no cadastro, a primeira vez. E depois ele ia pagar aqui, ó, R$ 1 a cada hora. Qual o valor total? Ora, nesse dia ele pagou o cadastro e 1 hora, né? Se ele teve 1 hora, R$ 4. Se ele ficou até 3, então ele vai pagar R$ 6. Dessa forma aqui, ó. Como é que eu vou analisar como uma geometria analítica? Eu vou pegar aqui as duas grandezas, o tempo e o valor, né? O tempo e o valor, e vou olhar como se fosse pontos. Por quê? Eu observo que aqui há um crescimento linear, ó. 1, 2, 3. Aí aqui 4, 5, 6. Então houve um crescimento linear, né? Eu só vou obter o resultado dependendo do valor das horas. Então nós vamos pegar dois pontos. Vamos pegar o ponto aqui que eu vou chamar de A, 1, 4, e vou chamar o ponto B, né, de 2, 5. Vamos colocar no determinante. Olha só, você vai colocar no determinante para a gente encontrar a equação geral da reta. Então, vamos usar a regra de Sarri. Multiplicando as diagonais. X vezes 4 vezes 1 é 4x. 1 vezes y vezes 2 é 2y. 1 vezes 1 vezes 5 é 5 positivo. Temos aqui as três primeiras parcelas. Vamos em relação à segunda, na verdade, a diagonal secundária. Vamos colocar os negativos aqui em cima. Então, você vai multiplicar a diagonal, 2 vezes 4 vezes 1, que vai dar 8. Como vamos trocar de sinal aqui, ó, então nós vamos ter menos 8. 5 vezes 1 vezes x vai dar 5x, troca de sinal, menos 5x. E a última diagonal, nós vamos ter 1 vezes 1 vezes y multiplicado vai dar menos y. Então, temos essas outras três parcelas. Vamos organizar os termos que tem x. Eu vou olhar aqui, ó, menos 5x com 4x. Menos 5 mais 4x, então nós vamos ter menos x. 2y com menos y, a gente subtrai, né? 2 menos 1 tem 1y. E aqui, ó, o que não tem variável, menos 8 com 5 positivo, subtrai e coloca o sinal em maior módulo. Então, menos 8 com 5 positivo, menos 3, igual a zero. Essa aqui é a equação geral. Quando a gente fala em lei matemática, o ideal é a gente colocar a equação reduzida. Então, a partir daqui da equação geral, vamos obter a reduzida. Como? Vamos isolar o y. Assim. Tirando esse menos x, que vai para o outro lado, fica x positivo, e esse menos 3, que fica positivo também. Logo, essa aqui é a lei matemática que a gente está procurando, né? Ou seja, y igual a x mais 3. Se o garoto pudesse ficar 10 horas neste dia que ele fez o cadastro, aí era só você colocar aqui, ó, substituir o x pelo tempo, 10 horas, né? Então, no final, ele teria que pagar R$ 13. Então, compartilha, curte e vamos estudar para prova, né? Porque as vestibulares estão aí, o Enem está aí. Então, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.